Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus esteja presente na vida de cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua vida e também sobre a vida de sua família, em nome do Senhor Jesus. Olha, hoje eu resolvi compartilhar aqui no canal mas um forte alerta que o apóstolo Reginaldo Rolim compartilhou em seu canal, que eu estarei deixando aqui na descrição para que vocês vão lá e acompanhem o servo de Deus, onde ele afirmava que algo muito importante aconteceria em nosso país. E ele gravou esta live no dia 3 de setembro. Porém, recentemente, coisas que ele haviam dito nesta data acabaram ocorrendo. E eu te peço que você deixe a sua opinião sobre isso aqui nos comentários, pois ela é muito importante. E além disso, eu também gostaria de te pedir que você deixasse o seu like aqui neste vídeo, pois assim o YouTube poderá estar recomendando este conteúdo para mais e mais pessoas. E além disso, eu também te peço que você compartilhe este vídeo com seus contatos, tudo bem? Agora, eu te peço que você preste muita atenção no que o servo de Deus tem a falar durante este vídeo. Quando esse espírito de traição descia neste país, sim, senhor, está acontecendo neste exato momento um reboliço no reino espiritual nos Estados Unidos da América e na ONU. ONU. O que é que significa ONU? É Organização, né, Americana das Nações Unidas, é isso, gente? Alguém pode escrever o que significa, por favor? Eu não estou lembrado. ONU. Alguém pode? Aí você pode fixar se tiver alguém, tá? Tiver alguém que pode fixar. ONU é a Organização das Nações Unidas, não é isso? Não é isso, gente? Não é a Organização das Nações Unidas, né? Pronto. Então eu vi isso. Está tendo um reboliço grande no reino espiritual, nesse exato momento que vai para o físico, nos Estados Unidos da América. Só colocou, querido, organização, tá certo que a gente está fixando? Quem está fixando errou. Então vamos lá. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Organização das Nações Unidas. Preste bem atenção no que eu vou dizer pelo Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora pelo Espírito Santo, para não interromper. Né? Eu desenho, gente, assim, umas coisas tão. Sabe, eu faço um desenho que até menino não erra. Não tem como a pessoa. Não tem como, gente. Não existe como. Olha, quando eu vi o espírito de contenda, eu vi um grande reboliço na ONU, Organizações das Nações Unidas, né? Organização das Nações Unidas. E eu vi isso, e não vai ser só nos Estados Unidos. Vai ser com todas as pessoas que estão aliançadas aos Estados Unidos. Não será só o país americano, será os países que são ligados aos Estados Unidos. A ONU, Organização das Nações Unidas. Em 7 horas, a partir do momento 14h24 em diante, vai ter um maior reboliço na ONU e nos Estados Unidos. Em 7 horas, a partir deste momento, 14h24, daqui a 7 horas, de agora a 7 horas, vai ter um maior reboliço nos Estados Unidos e países que são unidos com os Estados Unidos, a ONU, Organização dos Estados, né? Ligados aos Estados Unidos, ONU. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Preste muita atenção no sonho que eu tive. Um sonho. Aí eu vi
agrilhões. Quando Paulo diz, quando o Senhor está dizendo, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, e horrenda coisa é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Contra os agrilhões de Deus. Ou seja, você não consegue ter defesa nenhuma sobre os agrilhões de Deus. Você não consegue ter defesa nenhuma sobre os agrilhões de Deus. ONU representa Organização das Nações, aqui, Ângela, ONU é a Organização das Nações Unidas. Isso representa a ONU. Ângela, Deus te abençoe, Ângela. Tá? Ângela, né? ONU, Organização das Nações Unidas. Quando Deus enviava um espírito de contenda, ele não enviava para a ONU e nem para os Estados Unidos. Ele enviava para países que se aliançaram com o território nacional brasileiro em respeito de qualquer tipo de coisa. Foi um sonho real. Sonho real que eu tive. Apesar de saber que ele é um ladrão, um corrupto, talvez o mais corrupto da história do mundo, e deveria ficar pelo menos uns 20 anos preso, essa sequência de humilhações que o Lula está passando lá nos Estados Unidos, nesse evento da ONU, chega a dar dó. E é verdade, eu consigo sentir dó por essa pessoa. Tudo bem que ele é uma pessoa corrupta, uma pessoa extremamente má, que causou muito dano ao Brasil, mas vamos lá. Primeiro, ele tem seu microfone cortado no seu discurso, o anfitrião tem que interromper, quase que mandando ele sair do palanque. Depois, ele faz uma reunião sobre democracia que não aparece quase ninguém, o Biden manda um assessor de segundo escalão. Depois disso, como se não fosse bastante, ele é barrado em um evento pelos seguranças do Biden e tem que voltar para trás com o rabo entre as pernas. E aí, numa parte do seu discurso, ele fala que tem que ser renovada toda a estrutura da ONU. Basicamente, ele fala que a ONU está uma entidade arcaica e precisa ser renovada. Aqui no Brasil, isso virou notícia, né? Lula disse que considera propor revisão ampla da Carta da ONU. Ele quer propor a revisão da ONU. O que ele não falou no seu discurso foi nada sobre a Venezuela. Absolutamente nada. Como se a Venezuela nem existisse. E ele não fosse um dos maiores apoiadores desse narcotraficante ditador vizinho do Brasil. O que acontece? Ele fala lá sobre meio ambiente, ele fala sobre preservação do meio ambiente, e aí a imprensa solta isso aqui sobre ele. The Washington Post, tá? O Brasil do Lula fala sobre clima na ONU, mas a Amazônia atira de volta. Mas os fogos da Amazônia em casa diminuem a mensagem dele. Olha o que basicamente sobrou do Lula. Mídia internacional dá pouca atenção para o discurso de Lula na ONU. O Washington Post publicou o texto com título crítico ao presidente brasileiro. Veículos de Portugal e Itália apenas citaram o petista sem destaque. Preste atenção. O presidente de um dos maiores países do mundo, uma das maiores economias do mundo, faz um discurso na ONU, tem o seu microfone cortado, é barrado em um evento e a imprensa finge que ele não existe. Esse é o buraco que a gente chegou. O discurso do presidente Lula durante a abertura da 79ª Assembleia Geral da ONU, realizada em Nova York, recebeu pouca atenção de veículos de mídia internacionais de países desenvolvidos nessa quarta-feira. Lula discursou por 19 minutos na terça-feira, cumprimentou a Comissão da Palestina, é claro, né? Criticou os ataques de Israel contra alvos do grupo extremista Hezbollah no Líbano, defendeu o diálogo entre Rússia e Ucrânia, sem citar o bilionário Elon Musk, que disse que o governo não se intimidará com corporações e plataformas digitais que se julgam acima da lei. A comitiva israelense não aplaudiu
ao final da fala. Entre as publicações internacionais que ignoraram completamente o discurso do presidente brasileiro em suas edições impressas nessa quarta-feira estão Nova York, New York Times, Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal. A edição impressa do Washington Post traz uma reportagem sobre o discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na ONU, não faz menção ao Lula ou ao Brasil. O jornal publicou em seu site na terça-feira um texto produzido pela agência de notícias Associated Press com o seguinte título: Lula fala sobre clima na ONU, mas incêndios na Amazônia minam sua mensagem. Essa, a única matéria que saiu em um grande veículo de comunicação internacional foi criticando Lula por estar destruindo a Amazônia. Olha que gracinha, né? Olha que gracinha. Mas nada. Mas sabe quem que falou do Lula? Vamos lá. O Nayib Bukele, do El Salvador, cutuca o Lula, falando que o Brasil está virando uma ditadura no seu discurso. E o Zelensky também critica o Lula, dizendo que o Lula está aproveitando da guerra entre Ucrânia e Rússia para ele conquistar mais poder. As únicas falas sobre o Lula, tanto por líderes internacionais quanto pela imprensa internacional, são críticas diretas a ele. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. No podemos cambiar el curso del mundo. El Salvador es un país demasiado pequeño. Somos de hecho el país más pequeño de todo el continente americano. Esto es mucho más grande que nosotros y de hecho es más grande que cualquier nación. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan. Pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. Ih, deu ruim lá em Nova York, hein? O presidente Lula, segundo a Raquel, estava chegando no evento do Bill Clinton, mas aí ele desistiu diante de uma confusão com seguranças. Segundo a Raquel, o Biden, o presidente americano Joe Biden, apareceu de surpresa nesse evento do Bill Clinton. O serviço secreto fez alguma confusão, aparentemente, e não estava deixando a equipe do presidente Lula entrar. Então, a equipe do presidente brasileiro e o próprio desistiram, então, desse evento do Bill Clinton e foram embora, segundo a apuração da Raquel Crahenbu. A gente traz novas informações a partir do momento que surgir aqui a atualização.